Saiba o que fazer em casos de danos no veículo devido a buraco na via. Não é raro que, seja em rodovias ou nas cidades, os condutores se deparem com um buraco na via. Alguns são pequenos, outros verdadeiras crateras. Às vezes é possível avistá-los com antecedência, mas nem sempre. O advogado especialista em trânsito, Carlos Crepaldi Júnior, conta que, já no primeiro artigo do CTB, em seu terceiro, temos que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Conforme parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, o trânsito, em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, sendo a responsabilidade do órgão com circunscrição sobre a via de garantir o trânsito em condições seguras, uma vez descumprida essa regra há o dever de indenizar, ou seja, se o condutor tiver prejuízos com seu carro ao cair em um buraco, deverá ser ressarcido pelo órgão que deveria garantir a via em condições seguras. O motorista deve buscar obter a maior quantidade possível de provas do ocorrido. Feito isso e a depender do valor do dano, pode ingressar ele mesmo em um juizado especial, estadual ou federal, a depender de onde o dano ocorreu. Pode, de igual forma, buscar um profissional qualificado para o representar, o que normalmente aconselhamos, aumentando assim suas chances de êxito. O condutor deve se valer de todo tipo de prova lícita possível. Deve comprovar que os danos causados realmente são oriundos do buraco e que tais danos no veículo ocorreram mesmo na data das provas obtidas. Assim, considerando que nos dias de hoje quase todos possuem um celular com câmeras de alta resolução, vale registrar o local com fotos, vídeos e de toda forma dar elementos para o julgador quando for decidir o caso. É importante também fazer a comprovação da data da prova. Um exemplo é tirar uma foto do local segurando um jornal com a data da ocorrência, ou informar logo no início do vídeo o dia e hora em que se está gravando. Caso haja pedestres que tenham presenciado a ocorrência, é importante pegar seus dados para que, se necessário, possam servir como testemunhas. O artigo 186 do Código Civil determina que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, sendo obrigado a repará-lo, conforme artigo 927 do mesmo diploma legal. Dessa forma, o veículo de terceiro envolvido deve ser reparado pelo causador do dano, podendo este requerer esse prejuízo junto ao órgão responsável pela segurança do trânsito. O condutor lesado deve registrar boletim de ocorrência, com a maior riqueza de detalhes possível, assim sendo, indicando, inclusive eventuais provas que tenha colhido no ato. Deve ainda, caso haja testemunhas, já indicá-las no mesmo documento. Ainda que esse boletim de ocorrência seja produzido de maneira unilateral, é evidente que trará veracidade ao conjunto da obra, dessa forma demonstrando que, de fato, aqueles danos foram realmente causados pelo buraco na via. É importante ainda se ater aos detalhes e registrá-los, como, por exemplo, se chovia no dia, se era noite, se havia sinalização no local e etc. Feito isso, ao providenciar o reparo, o condutor deve sempre obter as notas fiscais que comprovem o prejuízo. Pode ainda se valer de laudos técnicos para a comprovação da ligação do dano com o evento em si, se o veículo for conduzido por quem não é o proprietário.